Pode ser que alguém ainda na face da terra, né, não conheça Fabíola. Então, Fabíola, seja forte. Que alegria. E se apresente aí para todos que estão nos acompanhando ali, pela internet, e o pessoal que está aqui presencialmente conosco. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês, né? Nesse talk show missionário aqui da Igreja Batista de Garanhuns, né? Nesse período de missões, tempo que a igreja respira aí esse clima missionário. Estou muito feliz de estar aqui, saudando os irmãos também que estão em casa. Eu sou sua missionária da nossa Junta de Missões Nacionais. Esse ano eu faço 24 anos, pastor, na Junta. Olha, o tempo passa, seja forte, né? 24 anos eu faço esse ano e atuo hoje na coordenação da Cristolândia no Espírito Santo. Nós temos 44 unidades de Cristolândia no Brasil, né? São 9 estados, mais o Distrito Federal, e aqui no estado do Espírito Santo eu tenho o privilégio de estar liderando a equipe aqui que conduz todas as ações da Cristolândia aqui no estado do Espírito Santo. Bênção. Para quem não sabe, né, para quem não está habituado com a denominação batista, com os nossos termos, a Cristolândia é um projeto da Junta de Missões Nacionais, porque nós temos, em cada estado, nós temos a atuação de 3 juntas. A Junta de Missões que pensa missões no estado, a Junta de Missões que pensa o Brasil e a Junta de Missões que pensa o mundo. Então nós temos sempre a junta do estado, do país e do mundo. A gente chama de estadual, nacional e mundial. E aí, a Junta de Missões Nacionais criou esse projeto por conta da Cracolândia em São Paulo. Então, perto da PIB de São Paulo, no centro de São Paulo, tem lá uma rua, né, uma região conhecida como Cracolândia, onde o uso de drogas, principalmente o crack, é muito difundido ali entre aqueles, né, em situação de rua, a grande maioria. E aí, a ideia era, dentro da Cracolândia, colocar um ponto de pregação do Evangelho e de contato com aquele povo para pregar o Evangelho. Então, por isso que chama Cristolândia, porque dentro da Cracolândia, a gente colocou o Evangelho de Cristo. Começou em São Paulo, e Deus abençoou tanto que foram abrindo outras Cristolândias pelo Brasil inteiro, e nós temos já há alguns anos aqui também em Vitória, e atende às demandas daqui do Espírito Santo. É um projeto lindo, maravilhoso. Nossa igreja é parceira já há muitos anos da Cristolândia no Espírito Santo, e ali nós temos aquele celeiro do amor, dos alimentos, é para o Ministério de Ação Social da igreja, e o da Cristolândia, inclusive lá com o nomezinho escrito, é onde a gente arrecada material de limpeza e de higiene pessoal, e a gente envia lá para o sítio onde os alunos são formados, e a gente sempre abençoa e temos o grande privilégio de ser parceiro desse projeto que alcança e resgata tantas vidas, Fabíola. Privilégio demais para nós. Quero que o Fernando também se apresente aí para os irmãos, né? O Fernando, que é membro aqui da nossa igreja e está com a gente hoje no Talk Show. Amém. Boa noite para os irmãos, paz de Cristo. Tenho bastante satisfação, né, de estar com os irmãos, cultuando o Senhor, congregando, adorando, servindo o Senhor a partir desta igreja. Deus abençoando futuramente, nós estaremos morando próximo. Por enquanto a gente mora um pouquinho longe e a gente não consegue estar em todos os cultos presencialmente, né? E esse evento de hoje, a gente conversando com o pastor Manu, tem sido assim como um portal, né? Você entra num lugar assim no interior, né, num lugar de passeio, você vê um portal assim, então um marco, né? Então esse evento acaba sendo um marco para a gente restabelecer, né, o tema missões na igreja novamente. A gente conta com a ajuda, apoio dos irmãos, oração, envolvimento, e nós juntos vamos caminhar nesse tema nessa ordenança que o Senhor Jesus deixou para nós, né? É interessante a gente compreender que missões não é para o missionário, né? Todos, é o sacerdócio real, né? Todos nós somos chamados, o termo no grego, ir de evangelizar, ir de pregar,
está no imperativo, então é uma ordenança do Senhor. E a igreja tem cumprido já, né, esse papel, nessa igreja observo que tem cumprido bastante esse papel, e nós estamos contribuindo para que possamos avançar mais. Então, com esse evento, a gente quer dar o restart, né, de missões, o tema missões na igreja, e contamos com o apoio de todos, para a gente fazer o melhor para o Senhor, né, enquanto nós estivermos vivos, respirando, saudáveis, né, tendo condições. A gente, conversando já algumas vezes com o pastor Manu, às vezes a gente tem que ficar chamando, né, ficar pedindo, ficar convidando os irmãos, vamos para o culto, vamos adorar o Senhor, mas a gente precisa ter ciência que vir para o culto, a gente não está fazendo a obra que o Senhor nos encaminhou, nos direcionou, nos mandou fazer. Vir para o culto é uma adoração ao Senhor, né? Vir para o culto é um momento, nesse mundo de estresse que nós estamos vivendo, vir para o culto é uma terapia espiritual, talvez a gente poderia falar. Vir para o culto é algo que faz a gente viver, né? Como se fosse o nosso carboidrato, a nossa proteína diária. Então, vir para o culto é isso. E aí a gente não pode ficar gordinho espiritual, né? A gente precisa queimar calorias no reino do Senhor. Então, estou muito feliz de participar desse talk show aqui, né? O primeiro. Vamos caminhando. Amém. Bom, você que nos acompanha pela internet, você que está nos acompanhando ou aí, ou ali, ou aqui, não sei onde é que você está agora, porque os meninos aqui estão com muitas câmeras hoje, mas você que está na internet, no Facebook ou no YouTube, e quiser mandar uma pergunta para a missionária Fabíola ou o nosso mestre Fernando responder sobre missões, pode colocar, eu estou acompanhando aqui e eu vou fazer aqui a sua pergunta. Então, Fabíola, para a gente começar o bate-papo, eu queria que você contasse sobre a sua vocação, o chamado de Deus, como que se deu, como que você entendeu que Deus estava te chamando para ser missionária. Então, eu sou aquela pessoa, como muitos, né, que cresceu na igreja, desde pequena, né? Eu brinco dizendo que um dia eu fui pequenininha, tá? E eu cresci na igreja aqui, eu sou capixaba, estou na Junta de Missões Nacionais há 24 anos, a maioria desse tempo eu atuei fora do nosso estado, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas sou capixaba, e cresci ali na primeira igreja batista de Laranjeiras, na Serra. Fui para lá com 5 anos, fui batizada ali, desde os juniores, adolescentes, fui presidente dos juniores, presidente dos adolescentes, presidente dos jovens. Então, tive toda essa caminhada dentro da igreja. E eu acho que desde que eu tinha os meus 7 anos, por isso eu valorizo muito quando as crianças expressam para a gente algumas coisas, né? Desde os meus 7 anos eu tinha convicção de que eu seria missionária. E as campanhas na igreja tiveram esse fator, né, determinante de motivar, de fazer a gente conhecer, se despertar para isso. E nas campanhas que a igreja fazia, eu então tive esse despertamento, e desde muito pequena eu tive essa convicção. Só que eu tinha uma questão, eu era muito apegada à minha família. Pensa alguém apegado à família, era eu. E na minha época, assim, para fazer missões, não tinha aqui no Espírito Santo, eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, ou então para Recife, que eram os 2 seminários batistas que tinham formação de missiologia, né? E aí eu ficava imaginando, como é que eu vou deixar minha família? Aí eu ficava me escondendo, né? E dizia assim, não, eu vou trabalhar por aqui mesmo. E eu me dedicava ainda mais na igreja. Parece ser uma regra de todo vocacionado, ter que fugir primeiro, né? Sempre. Para você ter uma ideia, eu fui para o seminário com 24 anos. Olha aí, quanto tempo eu fugi. E sempre trabalhando muito na igreja, me dedicando muito, naquele sentido assim, não, eu estou fazendo algo, né? Eu estou abençoando o reino. Mas aí chega uma hora que Deus, ele enquadra você, né? Se você tem um chamado, seja forte, vai ter uma hora que, de maneira irresistível, Deus vai mostrar para você. E foi assim comigo também. E eu iniciei no seminário com 24 anos. Mas foi o tempo de Deus.
e hoje aí seguindo no chamado, naquilo que Ele tem conduzido para mim. Que bom, eu também fugi até os 26. Olha aí, você fugiu mais que eu, pastor. Você correu mais. Mas eu não era desde os 7, pelo menos, foi desde os 17. Então, Fabíola, e aí você foi para o Seminário do Sul, lá o IBER, o antigo IBER, lá agora na o Tijuca, CIEM, né? na Tijuca. Que era Instituto Batista de Educação Religiosa, né, IBER. Agora virou CIEM, que é o Centro Integrado de Educação e Missões. Educação e Missões, que aí integrou missões com educação. Mas já tinha mesmo missões, lugar. mesmo no IBER. Ok. Tinha especialização em missões, que foi a que eu fiz. Certo. Esses dias não, já tem mais de 2 anos, eu fiquei lá, teve uma reunião do Conselho da Ordem. Sim. E a gente ficou hospedado lá no CIEM, né? Uhum. E na sua formação lá, foram quantos anos? 4 anos. Na época eram 4, né? 4 anos. O que é que mais te impactou lá? O que é que você ouviu? O que é que você viu lá que você falou, meu Deus, eu não fazia ideia disso, e aquilo deu uma guinada na sua convicção ministerial? Interessante, eu sempre tive hoje fazendo uma análise de toda essa caminhada, né, de 24 anos, eu hoje penso assim, Deus me direcionou muito para a área social, né? Antes de ir para o seminário, na igreja eu coordenava o departamento de ação social da igreja, nós fazíamos um trabalho de evangelismo numa comunidade muito carente lá da Serra, chamada Sovaco da Cobra, olha o nome, seja forte, me lembro disso. E nós íamos para lá e fazíamos atividades. Eu lembro que teve uma experiência, inclusive, de uma criança que nasceu, uma menininha, filha de uma família que nós atendíamos, e que a família tinha tanto essa ligação que colocou o nome de Fabíola na menininha, que nasceu lá. Então, eu sempre tive esse apego ao trabalho social, mas eu tinha um medo comigo. Eu tenho que abrir meu coração para vocês, que eu tinha um trauma. Tinha um trauma de morador de rua. Porque um dia eu estava com mamãe, num ponto de ônibus, a gente estava descendo nós estávamos no ponto de ônibus e parou um ônibus, e desse ônibus desceu uma moradora de rua que tinha entrado no ônibus, assim, inadequadamente, feito confusão dentro do ônibus, e o pessoal expulsou ela de dentro do ônibus. E quando ela desceu exatamente assim na minha frente. Eu fui a primeira pessoa que ela encontrou, eu tinha meus 12, 13 anos. E quando ela desceu daquele ônibus, que olhou para mim, ela me xingou um palavrão e me lascou um tapa na cara, que a marca dos dedos dela ficaram assim no meu rosto. Mas aquilo me gerou um trauma, que eu não podia ver morador de rua, que eu atravessava a rua. Entendeu? Eu criei uma dificuldade. E lá nesse período do seminário, porque nós batistas sempre amamos a obra social. Sempre, já ouviram falar dessas atividades que nós sempre fizemos? Madrugada do Carinho, né? Quem aqui nunca ouviu falar dessa ação que nós, como Igreja Batista, sempre tivemos, de irmos na madrugada, levar sopa, levar uma palavra? E nesse projeto, lá no Rio, no meu tempo de seminário, eu falei assim, eu tenho que superar isso, eu vou ser missionária. Como é que eu vou ser uma missionária que tem pavor de morador de rua? E não imaginava eu que eu atuaria numa Cristolândia, né? Anos depois. E aí eu fui para essa atividade da madrugada, e nós íamos com os seminaristas, o pessoal do Seminário do Sul também ia, do IBER, e nós fazíamos. E é interessante como que Deus tirou esse pavor que eu tinha. Mas assim, de uma maneira sobrenatural da gente. E olha que o Rio de Janeiro é diferente, tá, gente, de Vitória, os perigos, lá no Rio a gente ouve tiro assim com qualquer momento. Me lembro uma vez que mamãe foi lá no seminário me visitar, e aí ela ouviu os tiros, ali né? Tem o Morro da Formiga ali na Tijuca. Na Tijuca, você conhece ali. E aí a mamãe ouviu aqueles tiros, e a mamãe disse assim, gente, nesses tiros aí pode ser que tem alguém morrendo agora. E eu, mãe, não sei, pode ser. Mas para a gente que era aqui do estado, né, tudo era diferente nesse sentido. E lá, nessa ação de rua, lá, todas as noites, a gente ia pelo menos uma vez por semana. Então, Deus, assim, tirou esse pavor que eu tinha. E isso foi uma das coisas que me marcou, né, nesse tempo do seminário. E não sabia eu, porque eu passei meus 4 anos do seminário dizendo que eu seria missionária no sul do Brasil.
eu tinha um apego pelo sul do Brasil. Eu disse assim, eu vou ser missionária no sul. Todos os meus estágios missionários na época do seminário eu fiz no sul. E quando eu me formei, a junta me chama para vir para a sede. E aí eu dei um outro direcionamento ao meu ministério, e eu trabalhei muitos anos em missões nacionais, na sede da junta, nesse trabalho de despertamento das igrejas, promoção missionária, divulgação. Eu fui a primeira missionária divulgadora da Junta de Missões Nacionais. Não existia essa função. Eu fui a primeira, atuei em São Paulo. Fui comissionada e enviada como missionária mobilizadora em São Paulo, representando missões nacionais lá. Que Missões Mundiais é que começou com essa caminhada do missionário mobilizador. E aí, quando Missões Nacionais começou, fui eu. Mas Deus tinha outros propósitos, e a grande parte do meu tempo, do meu ministério, o meu campo acabou sendo as igrejas, o despertamento missionário, o envolvimento, porque a igreja ela tem um papel muito importante nessa caminhada missionária. Eu costumo dizer que a missões é obra do Espírito Santo de Deus, mas como igreja nós vamos ditar o ritmo do avanço. Então somos nós que ditamos o ritmo, né? Lógico que é num direcionamento que o próprio Deus quem dá, mas através da nossa resposta nós vamos fazer mais, vamos fazer a mesma coisa que temos feito, ou vamos, né? Eu sempre trabalhei a maior parte desses 24 anos no despertamento da igreja. Muito bom. Fernando, fique à vontade para fazer sua pergunta aí para a Fabíola. Sua Amém. Primeira pergunta, né? Porque eu suponho que você tenha várias aí, né? Eu passei a cola para ela antes, sobre o Pacto de Lausanne. Na época que eu tive contato com esse texto, me chamou muita atenção isso que eu vou ler para os irmãos, e tira a gente um pouco do nosso porto seguro, né? Da nossa zona de conforto. Todo mundo gosta de um sofá, de um porto seguro, de uma zona de conforto. Falando de cidade, a minha cidade, porto seguro e zona de conforto é Anchieta. E o Senhor me proibiu de morar lá até não sei quando. Então, assim, estou ainda assimilando isso, mas quando o Senhor tem esse chamado que é irreversível, que a Fabíola falou, eu já ouvi Lidório falando muito sobre isso, né? Quem tem um chamado é irreversível, é irrevogável, o Senhor não nos deixa no nosso porto seguro, né, Fabíola? Você saiu de Laranjeiras, na Serra, eu moro lá em Morado de Laranjeiras, queria morar em Anchieta, mas o Senhor proibiu. Então, o Senhor sempre nos tirando da zona de conforto do nosso porto seguro, porque a zona de conforto e porto seguro é um período de férias, e às vezes a gente está lá e vive a vida toda, né, como se estivesse de férias, e eu, pelo menos, não queria muito saber de trabalhar no reino, quando eu estava no meu porto seguro, na minha zona de conforto. Então, o Senhor abençoou uns irmãos, né, em 1974, eles fizeram o congresso de Lausanne, né, na cidade de Lausanne, na Suíça, os irmãos John Stott e o Billy Graham, que organizaram o congresso, e algumas coisas me impactam muito nesse Pacto de Lausanne. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para a Fabíola, em relação a nós, como corpo de Cristo, né, é o seguinte: aqui no Pacto de Lausanne, na parte 9, no tópico 9, o tema é urgência da tarefa evangelística. Isso foi escrito, esse documento, Pacto de Lausanne, em 1974. Nas últimas frases do tópico 9, diz assim: o alvo deve ser o de conseguir, por todos os meios possíveis e no menor espaço de tempo. Fabíola falou que a igreja que dita o ritmo, né? No menor espaço de tempo, que toda pessoa tenha a oportunidade de ouvir, de compreender e de receber as boas novas. Então, aqui a igreja, Fabíola, você tem acompanhado, por estar bastante ativa, né, nas redes sociais, na mídia, tem abençoado muitas vidas, muitas pessoas. Essa igreja já tem contribuído com isso. Mas o texto continua:
Não podemos esperar atingir esse alvo sem sacrifício. Qual alvo? Fazer com que todas as pessoas tenham oportunidade de ouvir, compreender e de receber as boas novas. E aí o texto continua: todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas e conturbados pelas injustiças que a provocam. Agora aqui fica o recado para nós, que eu gostaria que a Fabíola desenvolvesse esse tema. Aqueles dentre nós que vivem em meio à opulência aceitam como obrigação sua desenvolver um estilo de vida simples a fim de contribuir mais generosamente tanto para aliviar os necessitados como para a evangelização deles. Então, por exemplo, Fabíola, da Cristolândia, que você tem atuado, né, bastante, e de tudo que você tem feito aí nesses 24 anos no reino, o que chama mais a sua atenção, né? O que tira o seu sono em relação, assim, com a responsabilidade da igreja na evangelização, né, do todo, né, do espiritual e da ação social? O que tira o seu sono? O que te deixa, entre aspas, né, preocupada, que a igreja deveria, nós igreja, deveríamos estar fazendo e a gente não tem feito? Irmãos, eu sempre penso, nós batistas sempre amamos a obra da evangelização. Eu acho que essa é uma coisa que é inerente a todos nós. Pastor Fernando Brandão, que é o nosso diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, ele diz o seguinte, que o povo batista tem o sangue tipo M missionário. Ele fala assim, o nosso sangue não é A positivo, O negativo, não, é M missionário, é M tipo M, o sangue batista, porque a gente ama a obra da evangelização, sempre amamos, sempre fomos um povo que caminhou num passo adiante no que diz respeito às ações evangelísticas, né? A proclamação do evangelho, sempre entendemos. Agora, nós vivemos um tempo onde nós também alcançamos uma compreensão que não dá para a gente pregar o evangelho e deixar as pessoas na condição em que elas estão com as suas necessidades, com as suas carências. Não dá para a gente ir para as ruas, como nós íamos, por exemplo, na Madrugada do Carinho, como fomos inúmeras vezes nas madrugadas, levar um prato de sopa, chegar para aquela pessoa que está na rua, entregar um prato de sopa e dizer assim, Jesus te ama, e entrega o prato de sopa, entendeu? E a pessoa fica ali. E continua naquela mesma condição, naquela posição. Então, com o tempo e com a caminhada, nós fomos entendendo que nós precisaríamos fazer mais. Que nós precisaríamos de um lugar para tirar aquelas pessoas de lá. Que nós precisaríamos ajudá-las nas suas necessidades. E eu falo isso em relação às ruas, mas nós poderíamos pensar também, por exemplo, na Amazônia. As ações missionárias nossas na plantação de igreja, avanço do evangelho nas comunidades ribeirinhas. Aí nós começamos a chegar nas comunidades ribeirinhas. Quando a gente começa a fazer um trabalho evangelístico num lugar novo, qual é a estratégia que a gente usa? Evangelização de crianças. E nós chegamos forte com a evangelização de crianças nas comunidades ribeirinhas. Só que aí nós começamos a perceber que nós tínhamos muitas crianças nas comunidades ribeirinhas com a parte dos seus dentes totalmente tomados por cárie, porque as crianças não tinham acesso a cuidados básicos de saúde. E aí a gente chegava a levar doce, pastor, para as programações, porque com criança, EBF, o que a gente vai levar? Vai levar pipoca, vai levar bala, vai levar o pirulito. E nós chegamos lá e encontrávamos crianças nessas condições, e a gente entendeu, não dá. E aí a gente foi ampliando as nossas ações. Então hoje a gente tem um projeto como o Barco Missionário, que tem o Novo Sorriso da Amazônia, onde a gente leva dentistas, a gente leva médico, onde a gente treina os radicais. Eles já estiveram aqui, o casal. O casal é pastor André, hoje ele é pastor, e Germana. Isso, eles estiveram São aqui. São dentistas. Participaram do talk show aqui. Largaram tudo, estão lá fazendo um trabalho abençoado. Hoje nós já mudamos a realidade de muitas crianças que tinham, há 5 anos atrás, viviam uma realidade, hoje vivem outra. Então, o evangelho tem que ser vivido nessa integralidade. Só que isso exige esforço,
né? Investimento. E aí a gente se depara com uma igreja. E nós temos um vídeo na Cristolândia, eu gosto muito desse vídeo. Esse vídeo mostra, faz uma comparação entre a igreja, como os filhos de Deus, que somos nós, que estamos na igreja, que estamos desfrutando da mesa do Senhor, nos alimentando na casa do Senhor, recebendo bênçãos da parte de Deus, mas tem alguns que são filhos também, que estão lá fora, que estão nas ruas, que não tem onde dormir hoje, que não tem um alimento, que não tem forças para deixar o crack, que não tem forças e que alguém tem que ir lá. Então esse vídeo faz uma comparação, esse vídeo mostra inclusive que nós somos 2 milhões de batistas no Brasil, e são 2 milhões de usuários de crack no Brasil, a mesma quantidade da gente como povo batista é a quantidade de usuários de crack espalhados pelas ruas do Brasil, e nós estamos aqui, desfrutando da mesa do Senhor aqui, quando há tantos que estão lá fora e que precisam também desse olhar da igreja. Então, vamos pensar que talvez os irmãos lá, aqueles evangélicos que junto com John Stott lá se reuniram nesse pacto de Lausanne, lá eles chegaram a falar da igreja escolher, optar por viver uma vida de simplicidade maior para poder abençoar outros. Eu não vou nem dizer tão amplamente que a gente abra mão de viver, né, uma vida, ou vá viver uma vida simples para abençoar outros, mas nós precisamos estar dispostos a dividir o que nós temos, né? A dividir o que nós temos, a pensar no outro, a entender que não dá para a gente ser uma igreja que se prepara para vir para o culto, pensando assim, olha, o que será que eu vou ouvir hoje? Será que o pastor Manu vai nos abençoar? Que palavra que ele vai trazer para o nosso coração? A gente às vezes é uma igreja que vive muito nessa perspectiva do, eu preciso da bênção do Senhor, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, e a gente pensa muito pouco no outro. Eu sonho com uma igreja que vai se preparar para vir para o culto, para a casa do Senhor, pensando assim, quem eu vou levar comigo hoje? Quem eu vou pensar? Sabe, nós precisamos ser mais intencionais. Quem eu vou abraçar lá? Quem eu vou planejar? Quem eu vou estimular? Quem eu vou ganhar? Quem eu vou pegar o contato para depois lá, trazer, visitar e orar e quem discipular? Eu vou chamar na minha casa para tomar um café comigo? Porque é relacionamento. Às vezes primeiro nós vamos ganhar a pessoa para a gente, para depois levar ela para Cristo. Nem falei para ela qual é o tema do ano não, hein? Sejam fortes, não conversamos mesmo. Então nós precisamos entender isso. Então nós precisamos ser uma igreja, meus irmãos, que olha para fora, né? Não dá para a gente pensar nesse nosso reino aqui dentro da igreja. E eu sei que quando a gente pensa em até melhorar aqui, crescer, deixar mais confortável, a gente está pensando até nas pessoas que vão vir. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que nunca vai colocar o pé na igreja. Tem gente que você vai morrer de convidar e nunca vai vir aqui para assistir um culto aqui que vocês vão realizar aqui dentro. E como é que essa pessoa vai ser alcançada? Pode ser que ela não venha para a igreja, mas pode ser que você fazendo amizade, você sendo um vizinho bacana, você sendo alguém que ajude, você sendo um colega de trabalho que está preocupado, aí você vai convidar ele para ir na sua casa, tomar um café, almoçar com você, e aí você vai ter a oportunidade de vida na vida, compartilhar o Evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, dá trabalho fazer isso. Dá trabalho, pastor. Discipular pessoas, você vai correr o risco. Se você discipula alguém, você vai correr o risco do seu telefone tocar de madrugada, com um casal que você está discipulando, brigando de madrugada, ligando para você, pelo amor de Deus, vem cá ajudar a gente. Mas isso não é só função do pastor não, Fabiola? Não, isso é igreja. Isso é igreja do Senhor, meus irmãos. Eu me lembro, pastor, que eu ouvi uma colega falando sobre o trabalho que ela tem feito de alcançar vizinhos, e ela tem orado, e ela compartilhou comigo que ela, às vezes, vai orar
por essa família vizinha que ela tenta alcançar, ela vai para o muro que divide a casa dela e a casa dos vizinhos, ela vai para o muro, ela coloca as mãos no muro ali, e ela clama a Deus por aqueles vizinhos dela, e ela chora por aqueles vizinhos dela ali, clamando. E aí eu fico pensando, quantos de nós somos intencionais dessa maneira? Vamos abrir o coração, vamos pensar. A gente pensa em tudo, a gente planeja a nossa semana, a gente tem nossa agenda já completa, ações, escola, faculdade, e tantas coisas que envolvem empresa, e a gente vem pensando e planejando. E aí essa questão da evangelização, ocasionalmente a gente tem uma oportunidade, e aí quando a gente se lembra, a gente fala para alguém, a gente abençoa alguém. Então eu acho que a palavra é a seguinte: nós precisamos ser mais intencionais nesse propósito. Isso é ser igreja, meus irmãos, não dá mais. Eu tenho dito assim, pastor, eu tenho nessa minha caminhada com as igrejas, de falar, eu tenho dito, não dá mais, meus irmãos, para a gente brincar de ser crente, sabe? A gente tem que se posicionar, a gente tem que entender que Jesus é a resposta que as pessoas precisam. Mas se depender de mim e de você, quantas pessoas vão experimentar Jesus? Se dependesse só de você, como é que seria? Qual seria o ritmo? Né? Não é o departamento de evangelismo da igreja, é você, é o seu papel. Então nós precisamos entender que isso é papel nosso. Eu falei um monte de coisa, Fernando, seja forte. Bom demais. A minha mente funciona mais ou menos assim, não dá para explicar, não, ela é muito confusa, mas tudo que eu ouço, eu vou fazendo correlação com textos bíblicos. Você falou sobre a gente precisa dividir, né? Aí eu me lembrei de Mateus 14, a partir do 19. Diz que aquela multidão estava com fome e não tinha o que dar de comer. E aí Jesus pediu para ver o que tinham, e um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Trouxeram. Jesus olha para os céus, né? Agradece, ora e reparte, o texto diz, repartiu e distribuiu. Eu sei que a epígrafe, o título que a editora colocou é multiplicação dos pães, mas o texto bíblico que é inspirado fala que repartiu. Então repartir não é sinônimo de multiplicar, é sinônimo de dividir. Talvez o nome mais correto da passagem seria a primeira divisão dos pães. Mas no final das contas, eles foram multiplicados, porque todo mundo comeu e se fartou, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Então o que é que eu penso? Jesus está disposto a multiplicar tudo que nós estivermos dispostos a dividir. Então a nossa função é dividir, a multiplicação é com Jesus, e Ele vai fazer. Depois você falou sobre a gente vem muito para a igreja e não traz ninguém, e tem gente que nunca vai vir à igreja. E uma vez eu, num sepultamento, eu percebi algo muito interessante. A pessoa que estava sendo sepultada, ela não era uma pessoa que vivia o evangelho de maneira integral, que é a proposta de Lausanne, né? Inclusive a frase síntese de Lausanne é o evangelho todo para o homem todo. A todos tinha que ser o meu, né? Sempre o meu. O evangelho, alguém me ajuda aí, por favor? O evangelho todo para o homem todo, a todos os seres humanos. Essa é a síntese de Lausanne, do pacto, né? E essa pessoa que estava sendo sepultada não vivia nessa dinâmica. Porém, no dia do sepultamento dela, a igreja estava lotada. Dela, no caso, a pessoa era um homem. E aí, um tempo depois, eu estava estudando o texto de Juízes. Se eu não me engano, é Juízes 16:30, se eu não me engano. Que diz assim, sobre Sansão. Eu estava estudando para pregar uma mensagem sobre Sansão. E o texto diz: e matou Sansão, mais no dia de sua morte do que em toda a sua vida.
E ele matou gente com força. Só num episódio ele matou 1000 com o osso da mandíbula de um jumento. Então, eu fiz uma analogia e pensei, tem gente que evangeliza mais no dia do seu sepultamento do que durante toda a sua vida. Tem gente que passa uma vida inteira frequentando a igreja e não consegue trazer ninguém, mas no dia do sepultamento vem aquele amigo do trabalho, vem aquele parente, vem aquele vizinho, e às vezes é até evangelizado e ganho para Jesus por aquele episódio. O cara, depois de morto, conseguiu ser melhor evangelista do que durante toda a vida. Seja forte, hein, Fabiola? O que é que você me diz disso? Então, eu digo o seguinte, que nós precisamos nos posicionar, né? Não dá para a gente imaginar. E eu quero dizer outra coisa também, pastor. A Bíblia, ela é clara. A Bíblia diz o seguinte, que a fé, ela vem pelo ouvir. Tá? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é isso? E nós ainda somos muito resistentes a isso. Porque a gente é meio tímido, assim, não, o pastor é muito jeitoso, o pastor fala bem, mas não, eu não sei falar. Então a gente fica assim, meio que tentando, ou então dizendo aquela expressão assim, olha, a gente pode testemunhar através do nosso exemplo, né? Eu não tenho dúvida que sim, que com o seu bom exemplo você pode abençoar muitas pessoas, sem dúvida, mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então, o seu bom testemunho, ele pode abençoar, ele vai ser complemento, mas nós precisamos falar. E a coisa que mais o diabo quer, meus irmãos, é um crente calado. É um crente que não testemunha. É um crente que, olha, ele fala de tudo lá fora. Ele sabe falar do time de futebol dele, que está em primeiro lugar, que está em último, que ganhou de quem, que perdeu de quem. Ele sabe de tudo de futebol, sabe de tudo de política. Mas é aquele crente que sai pelaquela porta ali na igreja, ele não abre a boca para falar. Então, o seu testemunho, ele vai ser bênção, eu creio nisso. E nós não temos mais que obrigação de que ter realmente atitudes que demonstrem a nossa fé. Né? O nosso testemunho tem que ser precioso, mas grava isso no seu coração. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se dependesse de você, quantas pessoas ouviriam do Evangelho? A gente precisa pensar sobre isso. E eu acho que esse é o momento de campanha missionária, momento de missões na igreja. Tem que ser um tempo de fazer a gente refletir sobre essas questões. Verdade. Nós temos uma pergunta aqui da internet. Nosso irmão Aldo Melo pergunta assim: para a igreja colocar verdadeiramente em prática essa visão, ele chamou de visão holística, panorâmica, né, do evangelho na vida na vida, que a Fabiola falou, não seria necessário repaginar algo? Então, na sua visão, o que é que a igreja precisa repaginar para alcançar esse estilo de vida missionário? Eu acho que é uma decisão mesmo. Acho que não há muita coisa nova. Não há se você for pensar nessa questão do discipulado, da evangelização, do repartir o que se tem, isso já se falava lá em Atos, né? Da igreja, dos primeiros séculos lá atrás. Então, eu acho que é uma questão de uma decisão, da gente como igreja se perceber, né? E talvez a gente ser uma igreja menos de programas, de atividades, né? E sermos uma igreja mais relacional. Então tem esse aspecto relacional que nós precisamos ser como igreja. E aí é uma decisão. É uma questão de você entender o seguinte. Agora tem um outro aspecto. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu sempre penso isso também. Como é que eu vou me propor a discipular alguém, a evangelizar alguém, se eu mesmo sou alguém que não consigo viver uma vida e um relacionamento profundo com Deus? E isso é sério também. E aí é mais fácil você viver um evangelho onde dentro de uma programação, de vez em quando o evangelho vai ser pregado,
E aí é mais fácil levar alguém para assistir o programa lá, do que você, na sua vida, no seu dia a dia, você ser essa pessoa que vai se relacionar. Então, eu acho que não é novo, não é um método novo, não é a gente pensar numa estratégia nova de ser igreja, mas é a gente decidir a colocar em prática esse princípio básico, antigo da palavra de Deus, que é o de sermos testemunhas, de fazermos discípulos, né? E de alcançarmos pessoas com o Evangelho. Quando a reforma protestante aconteceu, foi um movimento de retorno aos princípios, né? E aí tem aquela máxima da reforma, que é a Ecclesia reformata et semper reformanda est, né? Em latim quer dizer, a igreja reformada é aquela que está sempre se reformando. E reformar a igreja não é nada mais do que voltar aos princípios. Então é olhar para o livro de Atos e ver que todos oravam juntos, comiam juntos, viviam juntos, compartilhavam e se relacionavam. Por isso caíam na graça e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Então, a repaginada que o Aldo perguntou, na verdade, volta aos princípios. Voltar na primeira página, né? Repaginar, voltar na primeira página e viver os princípios da igreja. Fernando, mais alguma pergunta? Completando a resposta aí do irmão que perguntou sobre repaginar, e que o pastor Manu falou e a Fabíola muito bem, então voltar ao texto. Então tem um versículo gêmeo que eu gosto muito, né, falar sobre o nosso sacerdócio real, né? Êxodo 19:5. Agora, na versão NVI, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, Deus falando para Israel, né? Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E o Espírito Santo, então, ele inspira Pedro a escrever as mesmas palavras, não agora para Israel, mas para o Israel espiritual, ou o Israel antigo foi a igreja espiritual, né? Então, primeiro, Êxodo 19, 5 e 6 é o mesmo texto, é o versículo gêmeo que faz a gente voltar, né? E a gente entender que todos somos sacerdotes. 1 Pedro 2, 9 e 10, Pedro falando para os crentes, né, das igrejas da Ásia Menor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, olha o termo repetindo, né, sacerdotes reais, né? Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer um povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, o Espírito Santo inspira Pedro a escrever e deixar registrado para nós que nós somos sacerdotes reais, geração eleita, nação santa e um povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a bênção vem primeiro, né? E depois vem a responsabilidade no reboque, né? Dentro disso, Fabíola, o que eu queria refletir com você ainda no Pacto de Lausanne é sobre o tópico 1, propósito de Deus. Confessamos envergonhados que muitas vezes negamos o nosso chamado e falhamos em nossa missão, em razão de nos termos conformado ao mundo ou nos termos isolado demasiadamente. Conformado ao mundo em 1974. Imagine conformados ao mundo em 2021. O que a gente pode fazer, Fabíola, para a gente não se conformar, não ter a forma do mundo e sermos sacerdotes reais em 2021? Aí eu vou falar sobre quebrantamento, né? Nós precisamos ser uma igreja que viva um verdadeiro quebrantamento, meus irmãos.
reconhecer diante do Senhor que nós precisamos rever algumas atitudes, alguns pensamentos, algumas escolhas. Uma igreja que viva um verdadeiro quebrantamento, ela vai viver conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Um crente que busque o verdadeiro quebrantamento, ele vai ter revelado no seu coração áreas, Deus vai revelar no coração de um crente que busque o verdadeiro quebrantamento, áreas que ele precisa melhorar, que ele precisa mudar, que ele precisa experimentar o novo de Deus, porque não tem novo de Deus sem a gente viver um verdadeiro quebrantamento. A gente vive e fala de um evangelho, né, que muda, que transforma, né, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E por que tem um monte de gente na igreja vivendo coisas lá do passado ainda? Pecados ainda? Porque a grande diferença, a gente nunca observa esse texto adequadamente, porque a gente não observa o tempo ali do verbo, né? Se alguém está em Cristo, não é alguém que esteve, não é alguém que conheceu, ou que em algum momento experimentou, mas é alguém que busca constantemente essa mudança, esse quebrantamento. A Bíblia, ela nos exorta em diversas passagens a uma vida de santidade. Vários atributos de Deus, a gente vai ver a Bíblia falando que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é bom, né? Mas só tem um atributo de Deus que a gente vê tratado na Bíblia com tanta ênfase, que é quando fala sobre a santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. A Bíblia fala. Deixa eu olhar para você e perguntar assim: quem foi que te enganou e que fez você pensar que você pode viver um evangelho pela metade? Aonde você vive um pé na igreja e um pé no mundo, aonde você tem áreas na sua vida que ainda não são áreas controladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, uma igreja que não viva essa santidade, meus irmãos, ela não vai viver a essência do evangelho. Aí não tem missões, não tem evangelho genuíno, não tem nada. O que a gente vai viver é uma vida superficial, de ter o nosso nome arrolado como membro da igreja, né? Mas evangelho mesmo, vida com Deus, é algo que nós precisamos batalhar para ter. Isso não é uma coisa que a gente vai esperar viver. Deixa eu dizer isso para vocês dessa maneira bem simples. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar de maneira simples. Não é uma coisa que você vai esperar um dia amanhecer e você pensar assim: não, olha, hoje eu vou ter uma inspiração diferente para poder viver uma nova vida em Cristo, né? Para poder mudar algumas coisas, abandonar algumas práticas na minha vida, eu vou receber uma inspiração para isso. Não. Quer experimentar o novo de Deus na sua vida? Vai ser necessário transpiração para isso. E o que eu quero dizer com isso? Você vai ter que batalhar, meu irmão. Você tem que se render, você tem que botar o pecado fora da sua vida, tem que decidir fazer isso, decidir colocar o pecado fora da sua vida, porque senão você não vai experimentar esse novo de Deus, o evangelho na sua essência e o ser igreja, né, na sua essência. Então, quebrantamento, arrependimento, mudança de atitude constante. E aí você vai começar a ver as coisas acontecendo na sua vida. E na vida da igreja também. Bang. Fernando. Depois vocês não me convidam mais para voltar, sejam fortes. É ruim de não, hein? Fernando, fique à vontade aí para fazer aí a sua conclusão, dar as suas últimas palavras. A gente já está partindo aqui para o fim. E você que está aí na internet pode enviar uma pergunta ou um pedido de oração. Daqui a pouco eu vou orar com vocês. Eu quero concluir com Mateus 28, 19 e 20,
o título negrito aqui, né, a grande comissão. Nessa Bíblia que eu estou aqui, a NVI, as palavras estão em vermelho, então é uma ordenança do Senhor. Então, Jesus falando: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, né, outras versões, ide. Vão ou ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui é uma ordenança, o ide, o vão e faça discípulos, é uma ordem do Senhor. Se a gente não estiver cumprindo, nós estamos em desobediência. E, citando novamente o Lidório, ele sempre nos lembra que Jesus, nesse versículo 20, no final, falou que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tem um post aí, né, já antigo, nas redes sociais, que fala que a regra é simples: nós precisamos crer em Deus, crer em Jesus, senão a gente surta nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Final da pandemia, pós-pandemia, né? As coisas tudo ficando caro, alimentação caro, combustível caro, tudo que está dobrando de preço, ficando tudo caro. Parece que Deus, a gente não pensa isso, que Deus está perdendo o controle, mas às vezes a gente pode, nas entrelinhas, achar que o mundo, as coisas estão ficando muito diferentes e como se Deus estivesse perdendo o controle, né? A gente precisa crer no Senhor Jesus, que Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Se a gente não tiver essa certeza, nós vamos ter muitos problemas para viver neste mundo. Ainda que o meio político parece que está perdendo a linha em algumas coisas no Brasil, né? Política internacional, a saída dos americanos do Afeganistão, tudo isso. Ontem se comemorou 20 anos do atentado terrorista, onde deu uma guinada no mundo. Então, 2019, outra guinada no mundo, né, na pandemia. A gente precisa entender o papel de igreja, né, como noiva de Cristo, como membros do corpo, e ter certeza que Jesus vai estar conosco todos os dias. Um pastor Ronald, um amigo meu, um pastor presbiteriano, ele fala que em momentos difíceis da vida dele, ele sempre traz à memória alguns textos bíblicos, né, algumas passagens bíblicas, onde ele ele tenta se firmar, se segurar naqueles textos, naquelas promessas bíblicas, né? Então a gente precisa fazer isso. Então, assim, as minhas últimas palavras, assim, né? Nós precisamos saber que nós somos membros de um corpo, todo membro precisa funcionar. Nós precisamos saber que nós temos que dar frutos, né, frutos de salvação. O Senhor Jesus, né, não nos chamou para um período de férias neste mundo, né? E o tempo nosso está apertado, né, de fazer alguma coisa para o reino, mas nós precisamos fazer. Fico muito feliz em saber, né, da história da Fabíola, uma vida dedicada no reino. Eu particularmente tenho uma inveja santa dessas pessoas, né, que uma vida dedicada no reino. O pastor Manu também, uma boa parte da vida dedicada no reino. Eu, 44 anos, ainda não tenho isso de uma vida dedicada, né, em tempo integral, nesse nível de dedicação. Um dia eu gostaria de dedicar meu tempo integral no reino. É um privilégio, irmãos. Eu, voltando a trabalhar missões um pouco, eu comecei a trabalhar uns anos atrás, tive um estresse muito grande, afastei, voltando devagarzinho agora para missões. É um privilégio muito grande, porque eu trabalho fazendo pelota de minério de ferro. Quando Jesus voltar, no céu não vai ter pelota de minério de ferro. Não vai ter. Se eu trabalho construindo casa, fazendo pão, advogando, cuidando de pessoas, sendo médico, oftalmologista, no céu não vai ter. Agora, quando a gente se envolve com um reino que geram vidas,
é o único tipo de trabalho, entre aspas, né, de produção, que na vida eterna a gente vai poder ver os frutos do nosso trabalho, lá na vida eterna. Então, quero assim fazer os irmãos refletirem, a crer no Senhor Jesus de o máximo possível, e um pouquinho que der todo dia, né, Jonas, 1% melhor, né, cada dia, né, assim, controle de qualidade da vida, os Lean Six Sigma, as ferramentas da qualidade, né, 1% melhorando a cada dia, a gente fazendo um pouquinho a cada dia. Tem até um cálculo que 1 elevado a 0 eu esqueci, não sei se é 1 ou só 0. 1. E 1 elevado a 0,1 dá 366, se eu não me engano, né? Ou 3,66. Então é um pouquinho cada dia nós precisamos fazer para o reino, né? Precisamos ficar incomodado, né? E olhar para pessoas como Fabíola que nos inspiram de trabalho no reino. Posso fazer minhas considerações também, pastor, finais? Eu queria, alguém fez um comentário aqui que me lembrou de uma questão que eu acho que é importante pontuar, principalmente por conta da Cristolândia. Eu acompanho essa questão do tratamento, independência química, já há bastante tempo. Deus me dá o privilégio de receber pessoas, de encaminhar pessoas, né, e nós temos o privilégio de ser esse canal aí. E eu sei que o índice de recuperação ele é muito baixo, mas a Cristolândia tem um índice de recuperação muito maior do que o índice médio, né, dos outros formatos de recuperação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que tivemos reunião com o governo, tem uma questão da ONU, de dependência química. Como é que é a média de recuperação da Cristolândia em comparação com as outras? Eu vou falar aqui do nosso estado, tá? Dessa realidade nossa aqui do estado. Nós somos procurados pela Secretaria de Políticas sobre Drogas do Estado do Espírito Santo. O Dr. Carlos é a pessoa que responde por essa subsecretaria. E ele falou assim: olha, eu quero conhecer a Cristolândia, porque eu ouço falar da Cristolândia, mas eu quero conhecer a Cristolândia. E ele foi, passou um dia com a gente, conheceu todas as unidades de Cristolândia e entendeu como que era o nosso trabalho. E ali naquele dia eu abri meu coração, abri todos os números que nós tínhamos, pastor, para ele. Eu corri um risco, né? Porque eu não sabia quais eram os números dele. Então, assim, de repente eu ia estar mostrando e ia estar me fragilizando lá diante do... Mas eu abri todos os nossos números, todas as nossas... o quanto que nós acolhemos no ano e quantos que desses que a gente de fato prosseguem. E eu abri para ele. E aí ele compartilhou comigo que, de fato, os nossos números eram extremamente positivos em relação ao que eles, como governo do Estado, vêm fazendo, porque o governo do Estado tem investido também no tratamento, na recuperação da dependência química. Eles têm várias casas, projetos que têm convênio com eles. Eles queriam ter convênio conosco também, só que a gente tem a opção de fazer pelas igrejas. Nós não temos convênio com o poder público, nem federal, nem municipal, nem estadual. Todo o trabalho, todo o esforço da Cristolândia é mantido pelas igrejas e pelos irmãos batistas que têm as suas empresas. Vira e outro, mexe uma empresa, é parceira, mas na área de alimentação, doando. Mas o básico, toda a essência do trabalho é mantido pelas ofertas das igrejas, tá, gente? Então, a igreja aqui é parte conosco. E os números, enquanto que o governo, às vezes, não tem nem 5% de recuperação, de sucesso na ressocialização, nesse ano que ele comparou, nós estávamos com 18%. Então, 18%, e o governo do Estado nem 5%. E de 2 anos para cá, que foi quando nós fizemos essa análise, os nossos números melhoraram ainda um pouco mais. Nós chegamos a estar com 24%. Isso porque a gente considera, a gente faz uma avaliação, porque tem muita gente que termina, que conclui, mas que tem uma recaída depois. Então, à medida que essas recaídas acontecem, a gente não considera. Então, eu não faço, não dou um número
contando com as pessoas que recaíram, tá? Mas só com os casos assim de sucesso mesmo. Então, os números não são altos, mas deixa eu dizer para vocês, eles são concretos, tá? Nós temos vidas que são transformadas. Nós temos histórias. Eu tenho uma foto aí do Pelicione, o pessoal da mídia vai me ajudar. Você vai ver o antes e o depois do Pelicione. Pelicione, ele injetava droga na veia. Só ingerir, inalar, já não resolvia para ele. E ele jogava na veia. Ele tem as veias dele totalmente fragilizadas. Hoje, se ele tem que ir para um hospital, pegar uma veia para tomar um soro, é um problema, né? E Pelicione hoje é uma nova pessoa. Ele já saiu da Cristolândia, já tem uns 3 anos. Se quer conhecer Pelicione, vai lá na Igreja Batista Central de Vitória. Ele é responsável lá pela recepção da igreja. Está lá na recepção. Lá, a ovelha lá do pastor Antônio Afonso. E cuida lá da recepção da igreja. Uma vida, aí tem fotos, ele no trabalho dele, ele com a família. Então, assim, tantas pessoas, eu poderia citar vários. O João, que é membro aqui da igreja. E como que João tem tido uma caminhada efetiva. Então, o que eu quero dizer? Tem valido a pena. Tem valido a pena. Não são muitos. Se a gente for pensar em 100%, 24%, olha quanto que nós perdemos aí, né? Mas esses que têm experimentado uma nova vida têm valido a pena. Eu estou com Ana aqui. Ana, dá um aceno aí, Ana, seja forte. Ana viveu anos da vida dela nas drogas. Nos últimos momentos, quando ela conheceu a Cristolândia, ela tinha perdido a mãe, largou os filhos e foi para as ruas de Vitória. E conheceu a Cristolândia porque alguém na rua falou que na Cristolândia tinha comida, tinha um prato de comida lá, vamos almoçar lá. E ela foi. E aí foi lá um dia, se alimentou, voltou, e foi outro dia e outro dia. E aí aquele alimento que você deposita aqui, vai lá. E aí a gente abençoando. E aí Ana foi conhecendo, experimentando. Hoje Ana já tem uma caminhada. E agora, acho que não vai demorar mais nem 1 mês, 2 meses, para a finalização de Ana. Ana já está trabalhando. Ela já está na ressocialização. Ela já tem aquele momento que no final da caminhada o aluno já vai em casa. O aluno já começa a trabalhar. E ainda com aquelas orientações finais da gente. Mas é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então tem valido a pena. E eu acho que a gente precisa fazer esse esforço. Mas essas ainda não são as minhas considerações finais. Não, claro que não, fica à vontade. Aqui você manda. Nada. Já posso fazer? Então vamos. Porque alguém disse que missionário fala muito, né? Seja forte. Mas eu quero concluir falando com você, compartilhando com você, até um pouquinho em cima do que você falou, Fernando. Fernando falou do desejo dele, né? De quem sabe até ser integral um dia, né? E eu fico imaginando pessoas como o Fernando, que tem esse coração para a obra missionária, às vezes sentem até uma frustração, né, Fernando? Mas não sinta, não. Deixa eu dizer para você na igreja, olha só, Deus não vai chamar todos nós para sermos integrais na obra. Eu arrisco a dizer que a maioria de nós não será chamada para viver uma vida integral. Mas a obra missionária, para que ela avance, para que ela seja uma realidade, ela precisa dessa ponta que fica. Desse irmão, Fernando, que está lá na produção de Pelotas, lá na Vale do Rio Doce. É na Vale do Rio Doce? O papai trabalhava nessa área lá na Vale. Então, ele vai precisar de pessoas como você, que através do emprego que Deus te deu, e da renda que Deus te deu, e da visão que Deus te deu, e do coração que Deus te deu, para você manter a obra acontecendo lá na ponta. Queridos, eu tenho missionários hoje, que eu contrataria hoje, se eu tivesse recursos. E eu não posso contratar. Eu tenho missionários prontos para servir, mas eu não tenho recurso para contratar. Porque eu tenho um percentual imenso de igrejas que não contribuem com a obra. Sabe quantas igrejas do Estado do Espírito Santo fizeram a última campanha do ano passado?
160 igrejas. Sabe quantas igrejas nós temos no estado? Quase 800 igrejas. E apenas 160 fizeram uma campanha para enviar a oferta. Agora, Deus faz milagres, né? Porque essas 160 no ano passado mandaram a maior oferta que o Campo Capixaba já mandou para missões nacionais. E nós estamos dentro dessas 160 aí, hein? Glória a Deus. 160. E foi recorde, pastor, em plena pandemia. Nós levantamos quase 1.300.000 como batistas capixabas na campanha de missões nacionais. Não tem explicação, meus irmãos. É milagre. Mas eu quero dizer para vocês, e eu quero trabalhar nas minhas considerações finais, dizendo para vocês, como missionária, como sua missionária, eu tenho sonhos. Eu tenho planos. Eu acordo de madrugada pensando estratégias novas que nós podemos fazer na Cristolândia. E a gente tem planos, sonhos. Nós estamos para abrir agora uma nova unidade de Cristolândia. Mostra naquele slide lá, só no slide. A Cristolândia, Linhares, olha essa aí, gente. A Associação Batista Leste do Espírito Santo tem esse espaço aí, ó, porque no passado eles sonhavam fazer um lar batista. E aí o plano deles deu tudo errado. E eles tinham uma estrutura, fica lá no slide anterior. Eles tinham uma estrutura maravilhosa que é essa aí, toda construída em quartos, com banheiros, porque eles queriam fazer um lar batista, né? Acolhimento de menores. Mas essa estrutura aí, olha, é fantástica para uma Cristolândia. E nós vamos inaugurar a Cristolândia Linhares lá. Só que nós fizemos as contas, vamos abrir o coração aqui. Nós precisávamos hoje de R$120 mil para colocar essa unidade para funcionar. E nós conseguiríamos acolher ali mais 35 homens, porque ela vai ser uma unidade masculina. 35 vagas de acolhimento. Nós precisaríamos de R$120 mil. E aí nós dividimos em etapas, e eu creio que Deus vai fazer, Ele já está fazendo. Nós já começamos a obra, pode mostrar o próximo slide. Nós já reformamos todo o teto desse espaço, tinha rachaduras lá no telhado, está tudo reformado, já fizemos toda a parte elétrica, levantamos R$11.800 e fizemos toda a parte elétrica, a luz já está ligada lá, a água já está ligada e tudo já está começando a funcionar. Aí a próxima etapa da obra, botar portas, janelas, marco, básculas, alisares, fechaduras, R$15 mil. E aí é impressionante como que Deus ele vai fazendo com a gente. Vocês acham que Deus não poderia levantar uma pessoa para levantar esses 100 mil de uma vez? Ele poderia fazer. Ele poderia. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja uma vez, pastor, do Rio de Janeiro, do litoral do Rio. E eu falando de missões, pregando e falando dos desafios missionários, das Cristolândias. O pastor sentado no primeiro banco, sério, olhando para mim. Aí quando você está pregando numa igreja e o pastor está olhando sério para você, você começa a ficar preocupada, né? Eu quase que disse para mim mesmo naquela ocasião, seja forte, Fabiola. E eu pregando, e o pastor sério aqui olhando para mim. Quando eu acabei de pregar, ele pega a palavra, vira para a igreja e diz assim, Deus falou uma coisa comigo, mas eu não vou falar para a igreja o que Deus falou comigo. Porque se o que Deus falou comigo é de Deus mesmo, mais alguém da igreja vai repetir isso que Deus falou comigo, e aí eu vou entender que isso é de Deus. E ele encerrou o culto e foi embora. E aí nos levou para almoçar naquele dia. Depois eu segui, porque à noite eu já ia pregar em outra igreja. Meses depois, esse pastor procura a gente lá na junta, e ele conta o que aconteceu naquele dia. Um líder da igreja procura ele no gabinete e diz assim, pastor, Deus falou comigo o que falou com você. Aí ele olhou, Deus falou com você o que falou comigo? O que foi que Deus falou? E ele disse, pastor, Deus mandou a gente pegar os 100 mil que nós juntamos para o telhado da igreja e entregar para missões. E o pastor olha para aquele irmão que era líder da igreja junto com ele e disse assim, foi exatamente isso que Deus falou comigo. E aí eles reuniram a igreja numa assembleia e votaram. Ainda teve 2 votos contra. Mas a maioria disse sim, e foi com o pastor.
Aqueles 100 mil que eles passaram 2 anos para levantar. E telhado é coisa séria, gente. Imagina um acidente na igreja. E Deus dá ordem, pega todo o dinheiro do telhado e entrega para missões. E ele fez. Só que ele disse o seguinte, no final da assembleia, né, porque a igreja votou isso. Ele disse assim, ok, irmãos, votamos, vamos entregar os 100 mil para missões. Mas nós vamos começar agora de novo a campanha do telhado. Porque nós temos que levantar o recurso para o telhado. E a primeira oferta vai ser minha, o pastor falou. E eu vou para o gabinete. E se mais alguém tiver alguma oferta no seu coração para hoje entregar para o telhado, me procura no gabinete. 22 irmãos procuraram um pastor. 22 irmãos. Sabe quanto que aqueles 22 irmãos mais o pastor levantaram naquela manhã? Em 2 horas? 140 e poucos mil reais. Cuide das coisas de Deus. E Deus vai cuidar das suas coisas. Amém. Você acha que Deus não vai cuidar de uma igreja missionária? Fala para mim. Você tem dúvida? Pastores, eu queria ter pastores para perguntar isso, pastor. Você tem dúvida que Deus vai deixar de cuidar de uma igreja que prioriza a obra missionária, a pregação do evangelho? E aí não tem marca, não é missões nacionais, mundiais, estaduais. Aonde houver uma pessoa sem Jesus, ali precisa estar o coração da igreja, meus irmãos. O seu coração está nisso? Então, somos nós que vamos fazer a obra acontecer. E nós estamos nesse desafio. Aí eu deixei passar uma semana, né? Porque nós ainda estávamos terminando o telhado, a parte elétrica. E agora, amanhã, segunda-feira, eu teria que começar outra etapa da obra. Porque concluiu no sábado a primeira. Aí eu fui olhar a nossa conta bancária. A conta que a gente está levantando os recursos para a unidade de Linhares. Tem lá 8 mil reais. Nós gastamos os 11.800 que nós tínhamos na primeira etapa. Mas já entrou 8 mil reais. Amanhã eu vou comprar todas as janelas. Vai ficar em 6 mil reais. Todas as janelas da unidade. E nós vamos comprar amanhã. E vamos começar a colocar. E eu creio que Deus vai levantar. E olha que nós estamos numa campanha de missões. Como é que eu falo de campanha, numa campanha, falando de Linhares? Porque a igreja poderia dizer assim, opa, então não vamos fazer a campanha não, vamos mandar para Linhares. Não, eu não posso fazer isso. Porque a gente não pode descobrir um lado para cobrir o outro. Então, o que Deus vai levantar para Linhares vai ser além daquilo que nós vamos nos propor a fazer como igreja para a campanha missionária, que vai abençoar o sertão, a Amazônia, que vai abençoar, mas eu não tenho dúvida que Deus vai levantar esses recursos. Então, ore conosco sobre esse desafio de Linhares, amém? Então, ore conosco. Nós temos tudo, eu já tenho a equipe, pastor. A gente concluindo essa obra, a equipe vai para lá, a gente abre a unidade. Eu queria inaugurar essa unidade ainda em novembro, dezembro no máximo. E nós temos equipe para isso, mas nós precisamos concluir a obra. Mas ore conosco por isso. E se Deus tiver esse desafio para você, seja forte, né? E me procura e junta, porque um pouquinho de cada um é que a gente pode fazer muito. Mas Deus vai contar com esses irmãos, que lá na sua empresa, que Deus está, com aquilo que Deus está te dando, você é que vai ter aquela visão de sustento, de manutenção, para que a obra avance. Então, todos nós somos importantes nessa engrenagem da obra missionária.